Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Os sangue-espectros. E assim foram aquietados os distúrbios na toparquia de Rev. Quando, tendo ele cessado de insistir em seus desacordos civis, Nalan Elim finalmente dignou-se a aceitar os rompe-céus que haviam nomeado seu mestre, sendo que inicialmente rejeitara suas propostas e em prol dos próprios interesses. Recusou-se a contemplar aquilo que chamara de busca vaidosa e incômoda. Este foi o último dos arautos a admitir tal apadrinhamento. De Palavras de Radiância, capítulo 5, página 17. O acampamento de guerra ainda estava movimentado, apesar da hora. Shallan não ficou surpresa. Seu tempo em Kharbrandt havia lhe ensinado que nem todos tratavam a chegada da noite como um motivo para parar de trabalhar. Ali, havia quase tantas pessoas nas ruas agora quanto havia na primeira vez em que passou. E quase ninguém prestou atenção nela. Para variar, não se sentia conspícua. Mesmo em Kharbrandt, as pessoas a olhavam, a notavam, a observavam. Alguns pensavam em roubá-la, outros em como usá-la. Uma jovem olhos claros desacompanhada chamava atenção, e era uma oportunidade em potencial. Contudo, usando aquele cabelo escuro e olhos castanho escuros, era como se fosse invisível. Era maravilhoso. Shallan sorriu, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Ainda sentia vergonha da mão segura enluvada, embora ninguém sequer reparasse nisso. Chegou a uma interseção. Em uma direção, o acampamento de guerra brilhava com tochas e lâmpadas a óleo. Um mercado, agitado o suficiente para que ninguém confiasse de pôr esferas em suas lâmpadas. Shallan caminhou naquela direção, estaria mais segura nas ruas mais movimentadas. Seus dedos agarraram o papel no bolso, e ela o ergueu enquanto parava para esperar que um grupo de pessoas tagarelando passasse diante dela. O mapa parecia fácil de ler. Ela só precisava se localizar. Esperou, então finalmente percebeu que o grupo na frente dela não ia se mover. Estava esperando que eles lhe dessem licença como fariam para uma olhos claros. Balançando a cabeça pela sua tolice, ela os contornou. O resto do caminho foi assim, ela foi forçada a se espremer entre corpos, e esbarravam nela enquanto caminhava. O mercado fluía como dois rios passando um pelo outro, com lojas de cada lado e vendedores de comida no centro. Estava até mesmo coberto em alguns lugares por toldos que se estendiam até os prédios do outro lado. Depois de avançar apenas uns 10 passos, viu-se em uma balbúrdia barulhenta e claustrofóbica. E Shallan adorou. Pegou-se querendo parar e desenhar metade das pessoas por quem passava. Eram todos tão cheios de vida, fosse discutindo ou simplesmente caminhando com um amigo e comendo um lanche. Por que ela não havia saído mais em Kharbrandt? Ela parou, sorrindo para um homem que executava um espetáculo com marionetes e uma caixa. Mais à frente, um herdaziano usava um faisqueiro e algum tipo de óleo para fazer explosões de chamas no ar. Se ela pudesse parar um pouco e fazer um esboço dele. Não. Tinha negócios a tratar. Parte dela não queria seguir adiante com aquilo, obviamente, e sua mente estava tentando distraí-la. Estava se tornando cada vez mais consciente dessa sua autodefesa. Shallan a usava, precisava dela, mas não podia deixar que controlasse sua vida. Mas parou no carrinho de uma mulher que vendia frutas caramelizadas. Elas pareciam vermelhas e suculentas, e haviam sido espetadas em uma pequena vareta antes de serem mergulhadas em um açúcar derretido de aparência vítrea. Shallan tirou uma esfera do bolso e a mostrou. A mulher gelou, fitando a esfera. Outros ali perto pararam. Qual era o problema? Era só um marco de esmeralda. Não era como se houvesse mostrado Bron. Ela olhou para os glifos listando os preços. Um espetinho de fruta custava uma única clareta.
Não costumava pensar muito nas denominações de esferas, mas lembrava que seu marco valia 250 vezes o custo da guloseima. Mesmo com a família em uma situação difícil, aquilo não teria sido considerado muito dinheiro. Mas isso era para o nível de casas e propriedades, não para o nível de vendedores de rua e trabalhadores olhos escuros. Acho que não tenho troco para isso, disse a mulher. Cidadã. Esse era um título dado a uma olhos escuros rica do primeiro ou segundo Nã. Shallan enrubesceu. Quantas vezes demonstraria sua ingenuidade? É para pagar por um dos seus doces, e por um pouco de ajuda. Sou nova na área. Gostaria que me indicasse um lugar. Maneira cara de conseguir a informação, senhorita, comentou a mulher, mas embolsou a esfera com dedos ágeis mesmo assim. Preciso encontrar a rua Nar. Está seguindo no tormentoso caminho errado, senhorita. Vai precisar seguir, 6 quarteirões, eu acho. É fácil de encontrar. O Grão-Príncipe fez com que todo mundo organizasse seus edifícios em quarteirões, como em uma cidade de verdade. Procure as tavernas e logo vai chegar. Mas acho que não é o tipo de lugar que alguém como a senhorita deveria estar visitando, se me perdoa a ousadia. Mesmo como olhos escuros, as pessoas a consideravam incapaz de cuidar de si mesma. Obrigada, disse Shallan, pegando um dos espetinhos de fruta. Partiu apressada, cruzando o fluxo para se juntar àqueles que caminhavam na direção oposta através do mercado. Padrão? Sussurrou. Ele estava agarrado ao seu casaco, na altura dos joelhos. Fique atrás de mim e veja se alguém está me seguindo, disse Shallan. Acha que consegue fazer isso? Se alguém vier, vai formar um padrão, disse ele, deixando-se cair no chão. Por um breve momento no ar, entre o casaco e a pedra, ele foi uma massa escura de linhas se retorcendo. Então desapareceu como uma gota d'água atingindo um lago. Shallan se apressou seguindo o fluxo, a mão segura agarrando com firmeza a bolsa de esferas no bolso do casaco, a mão livre segurando o espetinho. Lembrava-se muito bem de como a exibição deliberada de dinheiro de Jasnah, em Kharbrandt, havia atraído ladrões como água de tempestade atraía gavinhas. Shallan seguiu as instruções, seu senso de liberdade substituído pelo nervosismo. A esquina que virou ao sair do mercado a conduziu a um caminho muito menos povoado. Estaria a vendedora de frutas tentando mandar Shallan para uma armadilha onde pudesse ser roubada facilmente? Com a cabeça baixa, ela seguiu apressada. Não conseguia transmutar para se proteger, não como Jasnah fazia. Raios! Shallan nem sequer era capaz de fazer com que gravetos pegassem fogo. Duvidava que pudesse transformar corpos vivos. Ela tinha tesseluminação, mas já a estava usando. Poderia tesseluminar uma segunda imagem ao mesmo tempo? Como estava seu disfarce, aliás? Ele devia estar drenando a luz de suas esferas. Quase as tirou do bolso para ver quanto havia gastado, mas se deteve. Idiota! Estava preocupada em ser roubada, e aí pensava em exibir um bocado de dinheiro? Ela parou depois de 2 quarteirões. Havia algumas pessoas naquela rua, um punhado de homens em roupas de trabalhadores seguindo para casa. Os edifícios certamente não eram tão bonitos quanto aqueles que deixou para trás. Ninguém está seguindo, informou o padrão junto dos seus pés. Shallan quase alcançou os telhados com seu pulo. Levou a mão livre ao peito, respirando profundamente. Realmente pensara que podia se infiltrar em um grupo de assassinos? Seu próprio espreno frequentemente a sobressaltava. Tim disse que eu só poderia aprender por experiência própria. Vou ter que seguir meio atrapalhada nessas primeiras vezes e esperar pegar o jeito antes de acabar morta. Vamos seguir em frente, disse Shallan. Estamos ficando sem tempo. Ela avançou, mordendo a fruta. Era gostosa, embora seus nervos a impedissem de aproveitá-la plenamente. A rua com as tavernas estava na verdade a 5 quarteirões de distância, não 6. O papel cada vez mais amassado de Shallan apontava o local de encontro com um prédio de apartamentos em frente a uma taverna com luz azul brilhando pelas janelas. Shallan jogou fora o espetinho enquanto acelerava na direção do edifício.
Não podia ser antigo, nada naqueles acampamentos de guerra podiam ter mais que 5 ou 6 anos de idade, mas parecia antigo. As pedras erodidas, as persianas tortas em alguns lugares. Ficou surpresa que uma grande tormenta não houvesse derrubado o local. Ciente de que podia estar adentrando a toca de uma espinha branca na hora da janta, ela se aproximou e bateu. A porta foi aberta por um brutamontes olhos escuros que tinha uma barba parada como a de um papaguampas. Seu cabelo parecia mesmo ter alguns os ruivos. Ela resistiu ao impulso de se remexer enquanto ele a fitava de alto a baixo. Por fim, o homem abriu totalmente a porta, gesticulando com dedos grossos para que ela entrasse. Shallan reparou no grande machado recostado na parede ao lado, iluminado por uma única fraca lâmpada de luz das tempestades, que parecia ter só uma clareta em seu interior, na parede. Respirando fundo, Shallan entrou. O lugar cheirava a mofo. Ela ouviu água pingando de algum lugar mais adentro, água de tormenta abrindo caminho infalivelmente através de um vazamento no teto até o piso. O guarda não falou enquanto a conduzia pela sala. O chão era de madeira. Caminhar sobre madeira por algum motivo a fazia achar que atravessaria o assoalho. O piso parecia gemer a cada passo. Boa pedra nunca fazia algo do gênero. O guarda indicou uma abertura na parede, e Shallan olhou para o breu lá dentro. Degraus. Descendo. Raios, o que estou fazendo? Não sendo tímida. Era isso que estava fazendo. Shallan olhou de soslaio para o brutamontes e levantou uma sobrancelha, forçando sua voz a soar calma. Vocês realmente investiram pesado na decoração. Precisaram procurar muito para achar um covil nas planícies quebradas com uma escadaria sinistra? O guarda chegou a sorrir, o que não o deixou menos intimidador. As escadas não vão desabar com o meu peso, vão? Indagou Shallan. Está tudo bem, disse o guarda. Sua voz era surpreendentemente aguda. Elas não desabaram comigo, e comi 2 de jejuns hoje. Ele deu um tapinha na barriga. Vá. Eles estão te esperando. Ela pegou uma esfera para servir de iluminação e começou a descer a escadaria. As paredes de pedra ali haviam sido cortadas. Quem se daria ao trabalho de escavar um porão para um decadente edifício de apartamentos? A resposta veio quando notou vários longos fios de crê nas paredes, parecendo um pouco cera derretida ao longo de uma vela, que haviam endurecido muito tempo atrás. Este buraco já existia antes da chegada dos aletianos, pensou ela. Ao instalar o acampamento de guerra, Sebarial havia construído aquele edifício em cima de um porão já existente. As crateras do acampamento de guerra um dia deviam ter abrigado pessoas. Não havia outra explicação. Quem teriam sido? O antigo povo de Natã? Os degraus a conduziram até uma pequena sala vazia. Era estranho encontrar um porão em um edifício tão precário, normalmente. Apenas casas prósperas possuíam um, já que as precauções necessárias para evitar inundações eram dispendiosas. Shallan cruzou os braços, confusa, até que um canto do chão se abriu, banhando a sala em luz. Ela deu um passo para trás, arfando. Uma parte do chão de pedra era falsa, escondendo um alçapão. O porão tinha um portão. Ela foi até a borda do orifício e viu uma escada descendo até um carpete vermelho e luz que parecia quase ofuscante depois da escuridão em que estivera. Aquele lugar devia ficar absolutamente inundado depois de uma tempestade. Ela foi até a escada e desceu, feliz por estar usando calças. O alçapão fechou-se acima dela, parecia ter algum tipo de mecanismo de roldana. Alcançou o carpete e se virou, encontrando uma sala que era incongruentemente palaciana. Havia uma longa mesa de jantar no centro, resplandecendo com cálices de vidro incrustados com gemas, seu brilho espalhava luz pela sala. Acolhedoras prateleiras tomavam as paredes, cada uma cheia de livros e ornamentos. Havia muitos estojos de vidro. Troféus de algum tipo? Havia cerca de meia dúzia de pessoas no recinto, e uma chamou particularmente sua atenção. Impertigado, com cabelo preto como piche, ele vestia roupas brancas e parado diante da crepitante lareira. Ele a lembrava de alguém, um homem de sua infância. Um mensageiro com olhos sorridentes, o enigma que sabia tantas coisas. 2 homens cegos esperavam no final de uma era,
contemplando a beleza. O homem se virou, revelando olhos violeta claro e um rosto marcado por velhas feridas, incluindo um corte que corria pela sua bochecha e deformava seu lábio superior. Embora parecesse refinado, segurando um cálice de vinho na mão esquerda e ricamente vestido, seu rosto e suas mãos contavam outra história. De batalhas, de morte, de dificuldade. Aquele não era o mensageiro do passado de Shallan. O homem levantou a mão direita, onde segurava algum tipo de bambu longo, que levou aos lábios. Segurava-o como uma arma, apontada direto para Shallan. Ela ficou paralisada, incapaz de se mover, fitando a arma do outro lado do recinto. Por fim, olhou sobre o ombro. Um alvo pendia da parede, na forma de uma tapeçaria cheia de várias criaturas. Shallan soltou um gritinho e pulou para o lado antes que o homem soprasse a arma, lançando um pequeno dardo pelo ar. Ele passou a polegadas dela antes de fixar-se em uma das figuras na tapeçaria. Shallan levou a mão segura ao peito e respirou fundo. Calma, pensou. Calma. Tin está doente? Perguntou o homem, baixando a zarabatana. Seu tom suave deixou Shallan arrepiada. Ela não conseguia identificar seu sotaque. Sim, respondeu, encontrando a voz. O homem apoiou seu cálice sobre a cornija da lareira ao lado, então pegou outro dardo do bolso da camisa. Ele o enfiou cuidadosamente na ponta da zarabatana. Ela não parece o tipo de mulher que deixa algo tão trivial impedi-la de ir a uma reunião importante. Ele olhou para Shallan, a zarabatana carregada. Aqueles olhos violeta pareciam de vidro, o rosto marcado estava inexpressivo. A sala parecia estar prendendo a respiração. Eles haviam percebido sua mentira. Shallan sentiu um suor frio. O senhor tem razão, disse Shallan. Tin está bem. Contudo, o plano não correu como ela havia prometido. Jasna Kholin está morta, mas a implementação do assassinato foi descuidada. Tin achou prudente trabalhar através de uma intermediária por enquanto. O homem estreitou os olhos, então finalmente levantou seu bambu e assoprou com força. Shallan deu um pulo, mas o dardo não a acertou, voando em vez disso para atingir a tapeçaria na parede. Ela se revela uma covarde, declarou ele. Você veio aqui voluntariamente, sabendo que eu poderia simplesmente matá-la pelos erros dela? Toda mulher começa de algum lugar, lume nobre, respondeu Shallan, a voz teimosamente trêmula. Não posso subir sem correr alguns riscos. Se o senhor não me matar, então terei uma chance de conhecer pessoas que Tin provavelmente nunca me apresentaria. Audaciosa. O homem gesticulou com 2 dedos e uma das pessoas sentadas ao lado da lareira, olhos claros esguio com dentes tão grandes que parecia ser descendente de ratos, avançou e jogou algo na longa mesa perto de Shallan. Um saco de esferas. Dentro devia haver bronze, o saco, embora marrom escuro, brilhava intensamente. Diga-me onde ela está e pode ficar com o dinheiro, disse o homem das cicatrizes, carregando outro dardo. Você tem ambição. Gosto disso. Não só pagarei pela localização dela como tentarei encontrar uma posição para você na minha organização. Perdão, lume nobre, mas sabe que não vou vendê-la ao senhor. Certamente ele enxergava o medo dela, o suor umedecendo o forro do chapéu, escorrendo pelas têmporas. De fato, esprenos de medo se agitavam no chão ao seu lado, embora talvez a mesa os escondesse de vista. Se eu estivesse disposta a trair Tin por dinheiro, que utilidade eu teria para o senhor? Saberia que eu faria o mesmo com o senhor se me oferecessem uma recompensa grande o bastante. Honra? Indagou o homem, a expressão ainda neutra, um dardo entre 2 dedos. De uma ladra? Perdão novamente, lume nobre, mas não sou uma mera ladra. E se eu a torturasse? Poderia conseguir a informação dessa maneira, eu garanto. Não duvido, lume nobre, respondeu Shallan. Mas realmente acha que Tin me mandaria com o conhecimento da sua localização? De que adiantaria me torturar? Bem, seria divertido, para começar, disse o homem, olhando para baixo e inserindo o dardo. Respire, ordenou Shallan a si mesma. Lentamente. Normalmente. Foi difícil. Eu não acho que fará isso, lume nobre.
Ele levantou a zarabatana e soprou com um movimento rápido. O dardo estalou ao atingir a parede. E por que não? Porque o senhor não parece o tipo que joga fora algo útil. Ela indicou as relíquias nas caixas de vidro. Você ousa presumir que é útil para mim? Shallan levantou a cabeça, encontrando o olhar dele. Sim. Ele devolveu seu olhar. A lareira crepitou. Muito bem, disse ele finalmente, voltando-se para a lareira e pegando novamente a taça. O homem continuou com a zarabatana em uma mão, mas bebeu com a outra, de costas para ela. Shallan sentia-se como uma marionete cujos fios haviam sido cortados. Soltou o ar, aliviada, as pernas trêmulas, e sentou-se em uma das cadeiras junto da mesa de jantar. Seus dedos tremiam ao pegar um lenço e enxugar a testa e as têmporas, empurrando o chapéu para trás. Quando parou para guardar o lenço, percebeu que alguém havia se sentado ao seu lado. Shallan não vira movimento algum, e aquela presença a assustou. A pessoa baixa de pele bronzeada usava algum tipo de máscara de carapaça amarrada estreitamente ao rosto. Na verdade, parecia que a pele tinha começado a crescer junto às bordas da máscara, de algum modo. A combinação de pedaços de carapaça laranja avermelhados era como um mosaico, sugerindo sobrancelhas, raiva e ira. Por trás da máscara, um par de olhos escuros a fitava, sem piscar, e uma boca e um queixo impassíveis também estavam expostos. O homem. Não, a mulher. Shallan notou sinais de seios e a forma do torso. A mão segura exposta a iludira. Shallan conteve seu rubor. A mulher usava roupas tom marrom escuras simples, presas na cintura por um cinto intricado, decorado com mais pedaços de carapaça. 4 outras pessoas vestindo roupas aletianas mais tradicionais conversavam em voz baixa junto ao fogo. O homem alto que a questionara não voltou a falar. Lume nobre? Chamou Shallan, olhando na direção dele. Estou pensando, respondeu o homem. Estava esperando matar você e caçar Tim. Você pode dizer a ela que não teria perigo em vir me encontrar, não estou zangado por ela não ter conseguido a informação de Jasnah. Contratei a caçadora que achei melhor para a tarefa e compreendi os riscos. Colleen está morta, e essa era a missão de Tim, não importava o que custasse. Posso não ter elogiado seu trabalho, mas fiquei satisfeito. Decidir não se explicar pessoalmente, contudo, essa covardia me embrulha o estômago. Ela se esconde, como uma presa. Ele bebericou o vinho. Você não é uma covarde. Ela mandou alguém que sabia que eu não mataria. Tim sempre foi esperta. Ótimo. O que aquilo significava para Shallan? Ela se levantou, hesitante, querendo se distanciar da estranha mulherzinha com os olhos que não piscavam. Em vez disso, Shallan aproveitou a oportunidade de inspecionar a sala com maior cuidado. Para onde estava indo a fumaça da lareira? Haviam cortado uma chaminé até ali embaixo? A parede da direita possuía um número maior de troféus, incluindo várias gemas coração enormes. Juntas, provavelmente valiam mais do que as propriedades do seu pai. Felizmente, não estavam infundidas. Mesmo brutas como estavam, provavelmente brilhariam o bastante para cegar. Também havia conchas que Shallan reconhecia vagamente. Aquela presa era provavelmente de uma espinha branca. E aquele globo ocular era assustadoramente próximo à estrutura do crânio de um Santide. Outras curiosidades deixaram-na perplexa. Um frasco de areia branca. Um par de grossos grampos de cabelo. Uma madeixa de cabelo dourado. Um galho de árvore entalhado com uma escrita que não podia ler. Uma faca de prata. Uma flor estranha preservada em algum tipo de solução. Não havia plaquetas para explicar aquelas lembranças. Aquele pedaço de cristal rosa pálido parecia algum tipo de gema, mas por que era tão delicado? Ele parecia haver descamado dentro do estojo, como se apenas pousá-lo quase houvesse o espatifado. Ela se aproximou, hesitante, dos fundos da sala. A fumaça do fogo se erguia, então girava e se enrolava a algo que pendia acima da lareira. Uma gema? Não, um fabrial. Ele coletava a fumaça como um carretel coletava um fio. Nunca viu algo assim. Você conhece o homem chamado Amaran?
Indagou o homem das cicatrizes trajado de branco. Não, Luminobre. Me chamam de Miraise. Você pode usar esse título. E você é? Me chamam de Vel, respondeu Shallan, usando um nome que andou considerando. Muito bem. Amaran é um fractário na corte do Grão-Príncipe Sadeias. Ele também é minha presa atual. Ouvir isso dito daquele modo fez Shallan sentir um arrepio. E o que deseja de mim, Miraise? Ela tentou, mas não conseguiu pronunciar o título direito. Não era um termo Vorin. Ele possui uma mansão perto do Palácio de Sadeias. Lá dentro, Amaran esconde segredos. Quero saber quais são. Diga à sua senhora para investigar e volte com informações na semana que vem, em Shachel. Ela vai saber o que procuro. Se fizer isso, minha decepção com ela será esquecida. Entrar escondida na mansão de um fractário? Raios! Shallan não tinha ideia de como faria tal coisa. Precisava ir embora, abandonar seu disfarce e se considerar sortuda por ter escapado com vida. Miraise pousou sua taça de vinho vazia, e ela viu que seu braço direito também tinha cicatrizes, os dedos tortos, como se houvessem sido quebrados e curados de modo incorreto. Ali, cintilando em dourado no dedo médio, estava um anel de sinete com o mesmo símbolo que Jasna havia desenhado. O símbolo que o mordomo da casa de Shallan costumava usar, o símbolo que Cabeçal havia tatuado no corpo. Não havia como recuar. Shallan faria o que fosse necessário para descobrir o que aquelas pessoas sabiam. Sobre sua família, sobre Jasna e sobre o fim do mundo. A tarefa será cumprida, declarou Shallan. Sem perguntas sobre o pagamento? Indagou Miraise, entretido, removendo um dardo do bolso. Sua senhora sempre perguntava. Luminobre, ninguém pechincha nas melhores casas de vinho. Seu pagamento será aceito. Pela primeira vez desde que havia entrado, ela viu Miraise sorrir, embora não estivesse olhando para ela. Não machuque Amaran, pequena lâmina, avisou ele. A vida dele pertence a outro. Não alerte ninguém, nem cause suspeitas. Tim deve investigar e retornar. Nada mais. Ele se virou e soprou um dardo na parede. Shallan fitou as outras 4 pessoas junto à lareira e capturou lembranças delas com uma piscadela rápida para cada uma. Então, sentindo que havia sido dispensada, ela caminhou até a escada. Sentia os olhos de Miraise em suas costas enquanto ele levantava sua zarabatana pela última vez. O alçapão se abriu acima. Shallan sentiu o olhar seguindo-a enquanto subia a escada. Um dardo passou bem abaixo dela, entre os degraus, e apunhalou a parede. Com a respiração acelerada, Shallan deixou a câmara oculta, voltando ao empoeirado porão superior. O alçapão se fechou, deixando-a na escuridão. Sua postura se desfez, e ela subiu os degraus desajeitadamente para sair do edifício. Parou do lado de fora, respirando fundo. A rua havia ficado mais movimentada, não menos, com as tavernas atraindo uma multidão. Ela seguiu apressada pelo caminho de volta. Percebeu então que não tinha um plano de verdade quando foi se encontrar com os Sangue Espectros. O que ia fazer? Obter informações deles, de algum modo? Isso exigiria conquistar sua confiança. Miraise não parecia ser o tipo que confiava em ninguém. Como poderia descobrir o que eles sabiam sobre Urikiru? Como fazer com que deixassem seus irmãos em paz? Como poderia? Seguindo, disse Padrão. Shallan se deteve. O quê? Pessoas seguindo, repetiu Padrão, com uma voz tranquila, como se não tivesse ideia de como toda a experiência havia sido desgastante para Shallan. Você me pediu para vigiar. Eu vigiei. Mas claro que Miraise mandaria alguém para segui-la. Shallan se forçou a seguir em frente, o suor frio retornando, sem olhar por sobre o ombro. Quantas? Perguntou a Padrão, que havia subido até a lateral do seu casaco. Uma. A pessoa com a máscara, embora agora esteja usando um manto preto. Devemos falar com ela? Agora vocês são amigas, certo? Não. Eu não diria isso. Fez Padrão.
Ela suspeitava que ele estivesse tentando entender a natureza das interações humanas. Boa sorte. O que fazer? Shallan duvidava que pudesse despistá-la. A mulher parecia ter prática naquele tipo de coisa, enquanto Shallan... Bem, ela tinha muita prática em ler livros e fazer desenhos. Tece iluminação, pensou. Posso fazer algo com isso? Seu disfarce ainda estava funcionando, o cabelo escuro em seu ombro era a prova. Poderia mudar para uma imagem diferente? Ela inspirou luz das tempestades, o que fez com que apertasse o passo. À frente, um beco fazia a curva entre dois grupos de prédios. Ignorando memórias de um similar beco sinistro em Kharbrandt, Shallan virou a esquina para entrar naquele ali a passos rápidos, depois imediatamente inspirou luz das tempestades, tentando moldá-la. Talvez a imagem de um homem grande, para cobrir seu casaco, e a luz das tempestades apenas sumiu diante dela, sem fazer nada. Shallan entrou em pânico, mas forçou-se a continuar andando pelo beco. Não funcionou. Por que não funcionou? Conseguiu fazer funcionar nos seus aposentos. A única diferença em que conseguia pensar era o desenho. Nos seus aposentos, ela havia desenhado uma imagem detalhada. Não tinha isso agora. Ela enfiou a mão no bolso, tirando a folha de papel com o mapa desenhado. O verso estava em branco. Procurou no outro bolso o lápis que instintivamente havia colocado ali e tentou desenhar enquanto caminhava. Impossível. Salas já havia quase se posto, e estava escuro demais. Além disso, não conseguiria fazer bons detalhes enquanto se movia e sem nada firme para apoiar o papel. Se parasse para desenhar, não pareceria suspeito? Raios, estava tão nervosa que mal conseguia segurar o lápis. Precisava de um lugar onde pudesse se esconder, se agachar e fazer um desenho bem feito. Como um daqueles recantos de porta pelos quais havia passado no beco. Ela começou a desenhar uma parede. Isso ela conseguia fazer enquanto caminhava. Entrou em uma rua lateral, a luz de uma taverna aberta se espalhando sobre ela. Ignorou a balbúrdia de risos e gritos, embora alguns parecessem direcionados a ela. E desenhou uma parede de pedra simples em sua folha. Não tinha ideia se ia funcionar, mas não custava tentar. Virou em outro beco, quase tropeçando em um bêbado descalço e roncando, depois saiu correndo. A uma curta distância, ela se jogou no recesso junto a uma porta com cerca de meio metro de profundidade. Expirando sua luz das tempestades restante, imaginou a parede que havia desenhado cobrindo o umbral. Tudo ficou preto. O beco já era escuro, mas agora não se podia ver nada. Nem a luz fantasmagórica da lua, nem o brilho da taverna iluminada por tochas no final da viela. Isso significava que sua imagem estava funcionando? Shallan se apertou a porta atrás dela, tirando o chapéu, tentando certificar-se de que nenhuma parte sua estava atravessando a parede ilusória. Ouviu um som fraco do lado de fora, botas no chão de pedra, e algo como roupas farfalhando contra a parede do outro lado. Depois, nada. Shallan permaneceu ali, imóvel, apurando os ouvidos, mas só escutava a batida forte do seu coração. Finalmente, ela sussurrou. Padrão. Você está aqui? Estou, respondeu ele. Vá e veja se a mulher está por perto. Ele saiu sem fazer som algum e então voltou. Ela se foi. Shallan deixou escapar o ar que estivera segurando. Então, se preparando, atravessou a parede. Um brilho, semelhante ao da luz das tempestades, preencheu sua visão. Então estava do lado de fora, no beco. A ilusão atrás dela oscilou brevemente, como fumaça soprada, depois rapidamente se reformou. A imitação até que estava muito boa. Examinando de perto, as juntas entre suas pedras não se alinhavam perfeitamente com as pedras reais, mas era difícil ver isso à noite. Alguns momentos depois, contudo, a ilusão se desfez em luz das tempestades e se evaporou. Shallan não tinha mais luz para sustentá-la. O seu disfarce se foi, observou o padrão. Cabelo ruivo. Shallan arfou, depois imediatamente enfiou a mão segura no bolso. A vigarista olhos escuros que era aprendiz de Tim podia andar por aí semi-vestida, mas não Shallan em pessoa.
Era simplesmente errado. Era tolice, e ela sabia disso, mas não podia mudar seus sentimentos. Hesitou brevemente, depois tirou o casaco. Sem aquilo e sem o chapéu, e com o cabelo e o rosto mudados, ela era outra pessoa. Saiu pelo outro lado da viela de onde imaginava que a mulher mascarada se fora. Shallan hesitou, tentando se orientar. Onde estava a mansão? Tentou retraçar sua rota mentalmente, mas teve dificuldade em se localizar. Precisava de algo que pudesse ver. Ela pegou seu papel amassado e desenhou um mapa rápido do caminho que seguiu até então. Posso conduzi-la de volta até a mansão, ofereceu Padrão. Eu me viro. Shallan segurou o mapa e assentiu. É um padrão. Consegue ver esse? Sim. Mas não o padrão com as letras da telepena? Como poderia explicar? Aquelas eram palavras, disse Shallan. O acampamento de guerra é um lugar, algo que posso desenhar. A imagem do caminho de volta agora estava clara. Ah, fez Padrão. Ela voltou à mansão sem incidentes. Mas não podia ter certeza de que havia escapado totalmente da perseguidora, nem se alguém da equipe de Sebarial a vir atravessando o terreno e escalando a janela. Esse era o problema de andar escondida. Se nada parecia ter dado errado, raramente se sabia se era porque estava segura, ou se alguém a vira e nada fizera. Ainda. Depois de baixar suas venezianas e puxar as cortinas, Shallan jogou-se na cama confortável, respirando fundo e tremendo. Essa foi a coisa mais ridícula que eu já fiz. E ainda assim ela percebeu que estava empolgada, tomada pela emoção da coisa. Raios! Ela se divertira. A tensão, o suor, escapar da morte argumentando, até mesmo a perseguição no final. O que havia de errado com ela? Quando tentou roubar o Fabrial de Jasnah, cada parte da experiência a deixou mal. Eu não sou mais aquela garota, pensou Shallan, sorrindo e olhando para o teto. Faz semanas que não sou. Ela encontraria uma maneira de investigar o tal Luminobre Amaran e ganharia a confiança de Miraise para que pudesse descobrir o que ele sabia. Ainda preciso de uma aliança com a família Colin. E o caminho para isso é o príncipe Adolin. Teria que descobrir uma maneira de interagir com ele assim que possível, mas de algum modo que não fizesse com que parecesse desesperada. A parte que o envolvia parecia inclinada a ser a mais agradável das suas tarefas. Ainda sorrindo, ela se jogou para fora da cama e foi ver se ainda restava alguma comida na bandeja que haviam deixado para ela. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.